Depois de uma introdução à citologia, o que a gente começa a fazer agora é recordar. Quais são os tipos de células, então, que existem? Lembra que a gente falou sobre células procariontes e células eucariontes? A gente vai falar agora sobre as células procariontes. São as células mais simples que existem. Então, todos os seres vivos que têm esse tipo de célula são seres bem simples. Já vamos falar melhor sobre eles. Quando a gente vê o termo procarionte, cário é uma referência à carioteca, a membrana que forma o núcleo de uma célula. Pró significa anterior, primitivo. Então, uma célula procarionte é uma célula que existe antes da existência de uma carioteca. Então, é uma célula que não tem carioteca. Se não tem a carioteca, e a carioteca é justamente a membrana que envolve o núcleo de uma célula, significa então que essas células não têm núcleo. Essa é a característica mais básica de uma célula procarionte. Não tem o núcleo. Mas para que serve o núcleo de uma célula? O núcleo ele armazena todo o material genético dessa célula. Todas as moléculas de DNA ficam apresas, guardadas, protegidas pelo núcleo. Numa célula procarionte, então, existe DNA, só que esse DNA não está protegido, não está armazenado num determinado lugar, num só lugar. O DNA ele está solto dentro da célula. Dá uma olhada nesse desenho. É uma molécula de DNA bem grande, ela tá meio enroscada, então não dá pra gente saber que é uma só, mas acredita em mim, é uma só molécula de DNA que tem o formato circular. Então imagina uma molécula de DNA como se fosse um colar fechado, esse seria o formato. Mas quando você joga um colar em cima de uma cama, você joga o colar no chão, ele não para exatamente com o formato de círculo. Ele vai cair todo embaraçado, né? É difícil de visualizar que é uma estrutura só. É a mesma coisa aqui dentro. Então, é uma molécula só de DNA e esse DNA tá aqui como se fosse um colar fechado que eu joguei para dentro dessa célula. Então, caiu tudo meio embaraçado, nem dá pra gente entender direitinho que é uma molécula só. Mas se eu conseguisse pegar esse DNA e desenroscá-lo, abrir, deixar ele bem esticadinho, eu ia ver que forma justamente o formato de um círculo. Então, todos os indivíduos procariontes, eles têm uma molécula de DNA com esse formato circular. Lembra que o DNA tem uma única e exclusiva função. Ele armazena informações de como proteínas devem ser construídas. Então, a síntese de proteína não é feita pelo DNA. Ele só guarda as receitas de como isso deve acontecer, de como a produção de uma proteína deve acontecer, de como é o formato que essa proteína tem que ganhar, tem que estar. Material genético, então, solto, disperso aqui no interior da célula. Interior da célula, a gente costuma usar o termo citoplasma. Então, aqui o DNA está solto dentro do citoplasma da célula, sem nenhum tipo de proteção. Várias reações químicas acontecendo aqui ao redor e eu não tenho nenhuma membrana protegendo esse DNA. Não tenho núcleo, não tenho a carioteca. Essa região onde o DNA está, ele está solto ali em qualquer lugar dentro da célula, mas justamente essa região onde o DNA está guardado na célula seria o núcleo, se fosse uma célula eucarionte. Como é procarionte, não tem núcleo, mas essa região onde o DNA está, a gente também consegue dar um nome. A gente dá o nome de nucleóide. Nucleóide, então, é a estrutura, é o espaço, na verdade, onde o DNA está localizado. Nucleóide. Então, aqui a gente tem o nucleóide dessa célula, onde o DNA está localizado. Além disso, o que mais que a gente tem numa célula procarionte? A gente tem a membrana plasmática, né? Eu fiz aqui, ó, em verdinho, destacando. A membrana envolve todo o conteúdo celular, envolvendo todo o conteúdo celular, então é a membrana que consegue fazer o controle de entrada e saída de substâncias, osmose, difusão, secreção, excreção, tudo responsabilidade da membrana, transporte ativo, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Só que além de membrana plasmática, células procariontes ainda têm um outro revestimento ao seu redor, que é justamente a parede celular. Então a parede celular, ela não é feita da mesma estrutura que a membrana, ela é bem mais grossa. No caso do reino Monera, a parede celular ela é feita de peptídeos glicanos.
Peptídeo de glicano, na verdade, é só uma mistura entre proteínas e carboidratos. Então, proteínas e carboidratos estão aqui relacionados. Existe um tipo de variação, quais são as proteínas, quais são os carboidratos, dependendo da espécie de bactéria, de procarionte que a gente está estudando, mas a gente consegue ter esse padrão. Peptídeos glicanos formam essa parede. A parede, já que ela é bem mais grossa que a membrana, já que ela é bem mais resistente, bem mais firme, bem mais dura do que a membrana plasmática, a função da parede é simplesmente proteger essa célula. Então fica mais difícil de eu destruir essa célula porque ela está presa nessa armadura que é a parede celular. Proteção. Toda célula que tem parede celular, então ela tem essa proteção a mais. Se só tem membrana plasmática, aí você tem uma célula bem mais fácil de ser destruída. Além dessas estruturas, pensando aqui no interior, pensando no citoplasma da célula, a gente tem o meio aquoso, que é o citosol, a gente também chama de aloplasma algumas vezes. Esse meio aquoso serve para as reações químicas conseguirem acontecer dentro dessa célula, para ela conseguir realizar respiração celular, fotossíntese, se ela faz fotossíntese, qualquer tipo de processo químico acontecendo aqui. Precisa ter água para essas reações químicas acontecerem. E de organela, só tem uma organela. A única organela que existe aqui nas células procariontes são os ribossomos. Ribossomos a gente desenha como se fossem bolinhas bem pequenininhas, porque de longe a gente vê esse formato de bolinha. Na verdade, ele é formado por duas subunidades de moléculas de RNA, ele não tem uma membraninha envolvendo ele, então não é uma organela, uma estrutura interna da célula envolta por membrana, é só uma mistura entre proteínas e RNA que dá esse formato que de longe parece uma bolinha. São vários ribossomos para que exista uma quantidade razoável para que as proteínas possam ser construídas na velocidade correta, na quantidade correta, de acordo com a necessidade dessa célula. Então, ribossomos fazem a síntese proteica, produzem proteínas. Quem tem a informação para isso é o material genético, é o DNA. Então, os ribossomos têm a capacidade de ler as informações genéticas, traduzir esse código, entendê-lo e conseguir construir as proteínas. Lembrando que proteínas são formadas por sequências de aminoácidos. Então, é nos ribossomos que essas sequências de aminoácidos são formadas. A estrutura primária de uma proteína, ela é formada. Esse aqui é uma estrutura básica, então, de uma célula procarionte, é o que a gente encontra em todos os indivíduos do reino Monera. Então, todo mundo do reino Monera, bactérias, cianobactérias, são indivíduos que têm esse padrão celular. Pode ter alguma coisinha a mais, alguma coisinha diferente nessa célula, flagelos para se mexer, por exemplo, pile. Em algumas bactérias existem pilos que parecem pelos ao redor da célula, que são necessários para troca de material genético entre bactérias, mas isso é característico de cada espécie. Então, para você entender, visualizar o que é uma célula procarionte, são essas estruturas que você tem que relembrar. DNA espalhado, solto dentro da célula, numa região que a gente chama de nucleoide. O DNA com esse formato circular, uma molécula só. Tem algumas bactérias que têm mais de uma molécula de DNA, mas é uma molécula de DNA bem menorzinha, chamada plasmídio, onde tem informações a mais para produzir algumas outras proteínas, proteínas extras, que dão algum tipo de resistência à vida dessa bactéria. Tem que lembrar que só tem ribossomo de organela, tem o meio aquoso para as reações químicas acontecerem e, além de membrana plasmática, tem a parede celular. Todas as bactérias, todos os indivíduos do reino Monera, então bactérias e cianobactérias, têm esse padrão de célula procarionte. Visualizou esse padrão? Eu já sei que eu estou falando de algum indivíduo do reino Monera.